Boa tarde, pessoal. Pois é, hoje nós tivemos aqui uma aula na gestão de documentos sobre como trabalhar com um banco de dados, né? Eu queria mostrar para vocês um pouco mais dos comandos SQL para vocês aprenderem, porque ela é a linguagem que realmente manipula boa parte dos bancos de dados do mundo, né? Todos os bancos de dados atuais hoje são baseados em linguagem SQL, tem suporte a essa linguagem, que ela é feita para quê? Para uniformizar a forma como nós mandamos consulta para o banco. Tá? Então, toda vez que a gente faz uma consulta SQL, a gente manda uma solicitação para o banco retorna para nós uma consulta, certo? Então, vamos lá. Como que a gente começou essa aula? A primeira coisa foi, nós entramos no laboratório, era abrir o Vertrigo para colocar o servidor para rodar. Então, eu vou fazer isso agora. Aí aparece a janelinha do Vertrigo aqui. Eu venho em Hide this window, esconder essa janela. Escondeu. Aí, eu pedi para vocês, né? Segura a tecla Window, aperta a tecla R de rato, digita aqui as três letrinhas CMD e aperta Enter. Certo? Tá demorando um pouquinho por causa da renderização do vídeo. Aí. Então agora, o que eu vou fazer? Bom, eu instalei o Vertrigo aqui, em C2 /Vertrigo. Então eu vou entrar nessa pasta para poder acionar o banco de dados, que a gente fez tudo hoje pelo prompt de comando do Windows. Então, o que eu pedi? A gente entra aqui em CD, espaço, /Vertrigo, que é onde o programa está instalado. Isso é a mesma coisa que eu falasse assim, ó, CD, C2 /Vertrigo, mas esse comando costuma não dar muito certo. Tá? Beleza. Então, dentro da pasta Vertrigo, eu vou dar um comando dir para listar o que tem lá dentro. Eu quero entrar nesta pasta aqui, ó, MySQL. Então, eu dou aqui cd, espaço. Uma coisa interessante é que se você apertar o tab do teclado, ele vai completar, ó, né? Aí. Entrei na pasta MySQL. Vou dar novamente o comando dir para mostrar. Ó, eu quero entrar nessa pasta chamada bin. Então, eu vou entrar aqui e dizer cd bin. Pronto. Lá dentro eu tenho estes executáveis aqui, ó. Tá vendo? Então é esse cara aqui que eu vou chamar mysql.exe. Então eu vou fazer conexão com o banco de dados. Então vou abrir aqui MySQL, né? -u, o usuário é root. Aí aqui eu entro com -p, que é para dizer que eu estou entrando com o usuário e a seguinte senha. Ele vai pedir, ó, enter password. A senha padrão do Vertrigo, depois de instalado, é Vertrigo. Então vem aqui, Vertrigo. Pronto. Aí diz assim, ó, bem-vindo ao monitor MySQL. Tá? Comandos terminam com ponto e vírgula ou /G. Sua conexão com MySQL, o ID da sua conexão com MySQL é 4. Está mostrando aqui a versão do servidor, é a 5.7.25, MySQL Community Server, que é a versão livre, né? Aqui está dizendo aqui, ó, os direitos sobre o MySQL são da empresa Oracle e os seus afiliados. Tá? Então, fala assim, o Oracle é uma marca registrada da Oracle Corporation, né, e seus afiliados. Né? Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. Ali diz assim, digite help, né, ou /H para ajuda, né? Digite /C para limpar as entradas de texto atuais, tá? Então, se eu der aqui, por exemplo, /C, né, agora não aconteceu nada, não tem nenhuma entrada, né? Tá? Então, a partir do momento que eu fiz o login, tá? Eu estou dentro do monitor MySQL. Aparece aqui, ó, tá? Esse MySQL seguido dessa setinha aqui, do sinal de maior que, significa que eu estou dentro do console do MySQL. Aqui eu vou usar o comando show databases para mostrar quais são os bancos que eu tenho atualmente. Eu tenho só esses aqui, ó. Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHP-Admin e Sys. Aí eu criei, né, com uma turma eu criei um banco chamado Shen e o outro chamado Ali, tá? Então, como eu não tenho nenhum dos dois aqui, eu vou criar os dois, né?
Então vem aqui, ó, create database, né? O correto é database, né? Mas está lá. Então vem aqui, chain, aí eu finalizo com ponto e vírgula, aperto Enter. Aí eu aperto aqui, ó, as setas do meu teclado para cima, ele volta ao comando anterior, vem aqui, ó, ali. Aí se eu der um show databases novamente, olha lá, os dois bancos que eu criei, Ali e Chain, estão criados ali. Tá? Bom, o próximo comando que eu pedi era para a gente entrar no banco de dados e criar uma tabela. Tá? Então é muito importante que a gente, antes de criar uma tabela, escolha o banco de dados onde nós vamos fazer a criação da tabela. Então vamos entrar aqui, né, no banco. Eu vou escolher aqui o Chain primeiro. Então vem aqui, ó, use Chain. Por quê? Porque se eu tentar rodar qualquer comando SQL sem selecionar um banco, ele vai falar no database selected. Tá? Essa é a questão. Tá? Então vem aqui, ó, vou dar um comando chamado create table. Então vem aqui create table. Aí eu vou dar um nome aqui de usuários. Não, desculpa, clientes. Aí eu abro um parênteses aqui e aperto o Enter. Então isso aqui indica que o comando não acabou, ele só vai continuar em outra linha. Tá? Eu poderia digitar tudo numa linha só, mas fica difícil de ler e difícil de ensinar. Tá? Com a prática, você às vezes até digita o comando numa linha só. Então clica aqui, ó, create table clientes. Aí vem aqui, o primeiro campo é o nosso campo-chave, ID, que vai identificar o número do cliente. Ele é um campo do tipo int, ele não pode ficar vazio, então ele é not null, não nulo, e ele é chave primária. Ok? Aí eu aperto o vírgula aqui, porque eu vou colocar mais um campo nessa tabela. Aperto o Enter, digito aqui, ó, nome. O nome é um campo de texto que vai, né, variar de 1 a 45 caracteres. Então é um varchar de 45. Tá? Como o nome do cliente não pode ficar vazio, eu vou usar not null também. Na aula eu não usei, por uma questão de tempo, mas aqui está valendo. Beleza, aperto o Enter aqui, eu vou deixar a tabela só com esses dois campos. Fecho o parêntese e coloco o ponto e vírgula. E é isso que vai finalizar o meu comando. Ele vai terminar todos os comandos, enquanto eu não digitar ponto e vírgula, ele não acaba, ele não executa o comando, ele fica esperando eu continuar digitando. Tá? Então, dei um create table aqui e aperto o Enter. Né? Oh, uma coisa que aconteceu muito na aula hoje. Olha lá. Você tem um erro na sua sintaxe SQL. Verifique o manual que corresponde à sua versão do MySQL para a correta escrita. Ficou ali, ó. O que aconteceu? Eu digitei varchar em vez de varchar. Né? Então deu um erro aqui, ó. Então é assim. Roda o comando certo, funciona. Roda o comando errado, dá pau. Né? Então eu vou voltar meus comandos aqui. Vamos para o create table. Aí eu vou apertar para baixo aqui, ó. ID está certo. O problema é o nome, que eu, em vez de varchar, coloquei varchar. Aí ele dá erro. É varchar, né? Not null. Beleza. Aqui eu fecho o parênteses, fecho ponto e vírgula. Pronto. Se você vê escrito assim, query OK, então significa que a consulta deu certo. Tá? Então a tabela está criada. Então, como eu já estou dentro do banco Chain, eu vou pegar aqui e vou mostrar a tabela. Ó. Show tables from Chain, que é o nome do nosso banco. Olha lá, a tabela clientes está lá. Aí vem aqui, ó, desk clientes. Desk clientes é para descrever a estrutura da tabela. Ele vai mostrar lá, ó, os nomes dos campos, o tipo de dado que ele tem, se ele é nulo, ele está mostrando que não, tá? Ó, key primary, então o ID é chave primária, tá? Aí tem aqui o valor padrão nulo, né? E no extra aqui não tem nada. Então ele mostrou que eu criei a tabela, ok? Então nós usamos já dois comandos, create database e create table. Tá? Então esses comandos fazem parte do que nós chamamos de data definition
Language, faz parte da SQL. Tá? Ou seja, é a linguagem de definição de dados. Então, quando a gente usa a linguagem de definição de dados, nós estamos definindo como é que eu vou guardar os dados dentro dessa tabela. Então, eu vou guardar os dados estruturados da seguinte forma. Na tabela clientes, eu vou ter um campo inteiro, chamado ID, e um campo nome, né, que é do tipo varchar, que vai caber até 45 caracteres. Então, estou definindo como que é a estrutura dos meus dados. Beleza? Então, veja, rapidamente a gente executou a aula de hoje. Então, eu vou mostrar aqui como que eu vou manipular esses dados agora. Eu vou fazer uma gravação. Tá? A gente grava dados na tabela através de um comando chamado insert. Tá? Qual é o nome da minha tabela? Clientes. Então, o comando insert é sempre escrito assim, insert into. Tá? Depois disso vem o nome da tabela, clientes. Aí qual é o campo que eu quero inserir? Reparem que eu não coloquei que o ID é auto-incrementado. Então, eu vou ter que informar ele aqui, ID. E eu quero inserir também na coluna nome, né, os seguintes valores. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, né, 1 para o ID, aí vem o primeiro cliente aqui. Né, então eu vou colocar o primeiro cliente, eu vou colocar, né, Alfredo Rolo, nome de um dublador, né, que eu sou muito fã, é o dublador do Vegeta do Dragon Ball, né, Alfredo Rolo. Aí aperto aqui, ó, ponto e vírgula, e aperto Enter. Query OK. Agora, veja que agora ele está dizendo o seguinte, ó. Lá em cima estava assim, ó, 0 linhas afetadas. Agora ele afetou uma linha. Tá? Então eu vou agora ver quem está cadastrado na tabela clientes. Eu vou usar o comando select. Select todas as colunas da tabela clientes. Select as list from clientes. Ó. Viu? Ele mostrou agora que na coluna ID foi inserido o valor 1 e o nome da pessoa, Alfredo Rolo. Tá? Então veja, a gente já viu agora dois comandos que fazem parte da DML, né, que é a linguagem de manipulação de dados, Data Manipulation, né, Manipulation Language. Então, essa aqui é a linguagem que a gente usa para manipular os dados. Enquanto o DDL, a Data Definition, é para a gente definir qual vai ser a estrutura dos dados, a Data Manipulation é para a gente manipular os dados em si. Então, fazem parte dela os 4 comandinhos básicos da SQL. Né? O Insert, o Select, o Update e o Delete. Tá? Então, é assim. Insert é para gravar, Select é para buscar, Update é para alterar e o Delete é para apagar. Tá? Então, vou fazer um novo Insert aqui. Novamente, Insert into clientes. Tá? Aí, coloco assim. ID, nome, tá? Valores. Tá? Aí eu abro o parênteses aqui, vou colocar 2, aí vou colocar aqui, tá? Wendel Bezerra, outro dublador que eu gosto muito, tá? Que faz a voz do Goku do Dragon Ball. Tá? Então, fiz aqui a inserção, gravei, mais uma linha afetada. Se eu der um select agora na tabela, tá? Select asterisco from, o que é esse asterisco? Tá? Eu vou mostrar. Clientes. Ó, agora tem 2 gravados. O que é o select? O select permite que eu escolha quais colunas eu quero trazer do banco de dados. Tá? Então, quando eu coloco asterisco, é para pegar todas as colunas. Não importa se tem 2, 3, 4, 10, 15, 20 colunas, eu vou retornar no select. Então, o select asterisco é para pegar todas. Eu posso, por exemplo, querer só o nome do cliente. Né? Então, veja só, eu posso pegar aqui em select, eu venho aqui e digito assim, select nome from clientes,
Aí ele vai me retornar todos, ó. Alfredo Rolo e Wendel Bezerra. Ah, mas eu quero pegar só o dado do Alfredo Rolo. Então eu preciso especificar que eu quero pegar o nome dos clientes onde, where, o ID for igual a 1. Por quê? É o ID do Alfredo Rolo. Tá vendo? 1. Aí a hora que eu der um Enter aqui, ele trouxe só um dos resultados. Por quê? Porque eu filtrei os dados que eu tenho aqui dessa tabela. Entenderam? Então é assim que funciona o comando SQL. Não é difícil, o select, desculpa, não é difícil entender. É uma questão de prática, ok? Então vamos fazer mais uma coisa. Eu vou alterar a tabela de clientes para colocar mais uma coisa, cidade. Então eu vou usar, né, um comando que é da DDL também, que é o alter. Tá? Então eu vou pegar assim, alter table clientes add. Vou colocar aqui, ó, cidade varchar 80 after, né? Ou seja, colocar um campo cidade depois de nome. Aí, ó. Query ok. Agora, olha só, desk clientes para ver a estrutura da tabela. Tá lá, agora tem cidade. Então, vou dar um select asterisco from clientes para ver as cidades. Ó, as cidades deles estão nulas. Tá vendo? Então, eu vou dizer que o Alfredo Rolo, por exemplo, é de São Paulo e o Wendel Bezerra do Rio. Então, eu vou usar um comando que se chama update para atualizar a tabela. Update clientes. Aí eu vou fazer assim, ó. Defina set cidade igual São Paulo, tá? Onde, tá? Eu quero alterar só a cidade do Alfredo Rolo por enquanto, então tem que filtrar, né? Onde o ID for igual a 1. Por que teve necessidade de usar o where? Porque se eu fizer assim, ó, sem o where, o que vai acontecer? Ó, set cidade igual a São Paulo. Ele vai trocar das duas linhas, ó. Ó, clientes. Viu? Isso é muito perigoso no banco de dados, você rodar um comando sem usar essa cláusula where. Where é uma espécie de filtro. Então, você vai dizer qual é a condição que você quer que seja alterada. Tá? Então eu não vou alterar a cidade de todo mundo. Imagina você tem uma loja, aí você quer atualizar a cidade de um cliente. Ah, o cliente mudou de Diamantino, mudou para Arenápolis, por exemplo. Aí você vai lá, dá lá update cliente set cidade igual a Arenápolis. Você vai trocar nome de gente que é de Tangará, de Diamantino, de Alto Paraguai. Então você vai trocar de todo mundo, quando você quer trocar apenas de um cliente específico. Então esse where é condição para você fazer trocar os dados, fazer a atualização, tá? Então, eu vou dizer que o Wendel Bezerra, ele é do Rio de Janeiro. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui, ó, update clientes set cidade igual Rio de Janeiro. Repara que eu estou escrevendo entre aspas, tá? Rio de Janeiro, né? Onde? Qual que é o código do Wendel Bezerra? Né? É 2. Então eu vou mudar a cidade para Rio de Janeiro apenas onde o ID for igual a 2. Pronto. Aí se eu for dar um comando select, pronto. Então agora a cidade do Alfredo Rolo está em São Paulo e o Wendel Bezerra está no Rio. Ok? Agora imagina que você tem aqui, eu vou fazer mais uma inserção e vou fazer assim, ó. Insert into clientes ID nome, e agora que eu tenho a cidade, vou informar a cidade também. Tá?
valores, né? Aí eu vou colocar assim, o ID é 3, porque vai ser o terceiro registro. O nome, eu vou colocar aqui, Hermes Baroli. E a cidade dele vai ser Rio de Janeiro. Repara que onde eu estou escrevendo o texto, eu coloco entre aspas simples. Isso é condição básica para escrever strings, tá? O string a gente chama de texto. Ok? Então vou dar um enter aqui, fechar o parêntese, dar um ponto e vírgula, fechou o comando. Inserir o Hermes Baroli. Agora eu quero pegar aqui todo mundo que mora no Rio de Janeiro. Então eu vou fazer assim, ó. Select nome from clientes onde cidade igual Rio de Janeiro. E ele me retornou o Wendel Bezerra e o Hermes Baroli. Então, não trouxe o Alfredo Rolo. Por quê? Porque eu filtrei para que ele trouxesse apenas onde cidade for igual a Rio de Janeiro. Tá? Então viram que o select também usa where? Eu acho que o único comando que não faz uso de filtro, tá? É o insert, porque o insert ele grava uma nova linha, então ele não afeta o resto da tabela, tá? Então não precisa de where. Então estamos aqui, ó. Quais comandos vocês aprenderam nesse vídeo? Vocês aprenderam o create table, tá? Vou usar aqui um editor de texto para ver se a gente faz essa anotação direito. Demora um pouco para carregar porque está carregando, está consumindo a memória enquanto o vídeo está sendo gravado. Então, quais comandos a gente aprendeu nesse vídeo? Então, a gente aprendeu o create table, create database, né? Database. Vimos o create table. Nós vimos também agora o comando insert. Vimos o comando update. Vimos o comando select. O único que eu não mostrei foi o delete. Tá? Então vamos lá. Vou lá no meus dados. Eu vou pegar aqui e vou excluir, né? Vou mostrar como está a tabela atualmente. Select asterisco from clientes. Esses são os dados que estão lá. Ok? Então vamos supor, eu vou excluir agora o cadastro do Hermes Baroli. Então eu vou usar o comando delete. Muito cuidado, porque se você usar delete from clientes sem colocar o where, você vai deletar tudo. Só para vocês terem uma ideia, teve um tribunal de justiça, acho que foi de Goiás, se eu não estou errado, que perdeu 15 mil processos porque alguém rodou o comando delete lá no banco sem especificar qual processo deveria ser excluído. Ele deu um delete direto na tabela, né? Delete from clientes, por exemplo. Ele chegou lá, deu um delete from processos, por exemplo, não sei qual que é a tabela correta, e não especificou o where. Então, um comando SQL errado, ele deletou 15 mil processos do sistema, porque você está mandando limpar toda a tabela. Tá? Então, eu não quero limpar a tabela inteira. Então, eu vou especificar que eu vou deletar apenas onde o ID for igual a 3. Aí, ele vai excluir apenas o registro 3. Vou rodar o select de novo e o 3 não está mais lá. Eu posso excluir mais de uma linha se eu quiser? Posso. É só fazer assim. Bom, eu quero excluir os clientes 1 e 2. Então, eu especifico, cadê aqui? Que ou o ID é 1 ou o ID é igual a 2. Aí eu excluo as linhas 1 e 2. Tá? Agora a tabela semente vai ficar vazia. Vou colocar asterisco from clientes, agora não tem ninguém lá dentro. Empty set. Então não tem ninguém na tabela mais. Então vou lá, vou gravar novamente. Vou tentar voltar aos comandos que eu fiz aqui, Cadê meus inserts? Primeiro insert que eu fiz, né?
Agora eu vou incluir a cidade. Tá? Values. Tá? Cadê aqui meu comando lá, Alfredo Rolo? Vou só refazer aqui o comando que eu fiz agora há pouco. Ó, Alfredo Rolo, São Paulo. Tá? Aí. Eu vou gravar aqui. Cadê o Wendel Bezerra? Veja que eu estou navegando pelos comandos que eu já digitei. É só apertar para cima que ele vai, tá? Aí, 2, Wendel Bezerra, Rio de Janeiro. Gravou. Insert into, values. Aí colocar aqui novamente. Hermes Baroli, também Rio de Janeiro. Opa! Deu um erro aqui. O que foi? Ó, entrada duplicada 2 para a chave primária. Então, quando você tem um campo como chave primária igual o ID, eu defini que o ID é chave primária, então ele não pode ter valor repetido. E eu estava tentando gravar o Hermes com o mesmo valor do Wendel Bezerra. Então, como é que eu corrijo isso? Na hora de gravar, eu vou mudar para 3. É por isso que a gente coloca a tabela como auto-incrementado na chave primária, para você não ficar preocupado em ficar digitando toda hora o valor de ID. O próprio banco preenche. Tá? E aí está a nossa tabela de clientes restabelecida, povoada novamente. Olha lá. Alfredo Rolo, Wendel Bezerra e Hermes Baroli. Viu, pessoal? Então, esse é o resuminho da aula de hoje. A gente vai continuar esses comandos lá na próxima semana, para vocês aprenderem na prática como fazer a manipulação dos dados no banco. Então, a tabela vocês já criaram, ela já está pronta. É só a gente voltar para o laboratório e nós vamos fazer esses procedimentos aqui. Beleza? Então, assista esse vídeo aqui e faça as anotações. Quando vocês vierem para a semana que vem, vocês vão estar bem quentes aí para trabalhar com o banco de dados. Falou então, pequenos gafanhotos, que a força esteja com vocês. Tchau!